Olá pessoal, quem fala é Marcos Del Ribeiro Rodrigues, sou advogado, falando em 30 de agosto de 2024 e hoje vou abordar com vocês uma notícia que nós vimos, datada de 26 de agosto de 2024, no site Consultor Jurídico, e ela é intitulada da seguinte forma: escritório não pode pagar despesas recursais no lugar do cliente, diz TST. Então, eu vou pedir licença para ler um pouco da notícia, contextualizar a notícia, contextualizar a questão jurídico-processual, para depois trazer algumas reflexões para vocês. Então, aspas, a notícia diz o seguinte: conforme a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, recursos não podem ser admitidos quando o preparo recursal, pagamento de despesas relacionadas ao processamento do recurso, é feito por pessoa estranha ao processo. A conclusão é do ministro Maurício Gondim Delgado, do TST. Para manter uma decisão de segunda instância e rejeitar um recurso cujas despesas foram pagas pelo escritório de advocacia que representava a empresa ré ou reclamada. A ação trabalhista foi movida contra um aplicativo de transporte individual. A autora pediu o pagamento de horas extras, intervalo entre a jornada, participação nos lucros e resultados e outros direitos. Parte dos pedidos foi aceita pela 7ª Vara do Trabalho de Belém. A empresa recorreu, mas seu recurso foi rejeitado por falta de pagamento de custas processuais. O TRT da 8ª Região, que é no Pará, notou, todavia, que os valores foram pagos pelo escritório que fazia a representação da empresa reclamada, no caso recorrente, ou ré. E com isso, os desembargadores apontaram que a banca de advocacia não pertence ao processo, ou seja, não é polo da demanda. Assim, a Corte Regional considerou que os pagamentos não tinham validade. No TST, o ministro Delgado, relator do caso, considerou que a decisão do TRT 8ª Região tinha fundamentação suficiente com o exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas. Então, nós trazemos agora algumas reflexões acerca desse indeferimento no conhecimento recursal em sede regional e depois crivado e endossado em sede de Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, em primeiro lugar, a natureza, a gente traz uma reflexão sobre a natureza jurídica do recurso. Qual é a natureza jurídica do recurso em âmbito do processo do trabalho? Nada mais, nada menos do que garantir o juízo. Portanto, independente de quem pague, a garantia do juízo estaria efetivada. Então, sobre a ótica da natureza jurídica, não impede que o escritório de advocacia pague, um quarto pague, quem quer que seja pague. O importante é que o juízo esteja garantido para que em uma provável ou talvez futura execução ou cumprimento de sentença haja o crédito para a satisfação do direito, né? Sob uma ótica, agora, ultrapassando a questão da natureza jurídica, mas fazendo uma abordagem sobre uma ótica do direito civil, nós temos dois aspectos a levantar. O primeiro é previsto no artigo 346 do Código Civil, que trata da subrogação. Então, vou abrir uma aspas aqui para ler ipsis literis o que diz o artigo. Artigo 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum, do adquirente do imóvel, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou poderia ser obrigado no todo ou em parte. Artigo 347. A subrogação é convencional quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os direitos, quando terceira pessoa, inciso 2, artigo 347, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida
sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do crédito satisfeito. Então, conforme a legislação civil, a subrogação é perfeitamente possível no presente caso, principalmente do escritório de advocacia que representa a empresa, que facilmente pode fazer uma compensação, pode, no caso, subrogar nos direitos contra seu próprio cliente ou beneficiando seu próprio cliente. Então, essa decisão vai de encontro à legislação civil e contra o Instituto da Subrogação. Esse é o primeiro ponto que a gente traz de reflexão no contexto do direito civil. Mas há um segundo. Além da subrogação, a gente pode falar em cessão de crédito ou cessão de direito creditório. Então, a cessão de crédito é prevista no artigo 286 do mesmo diploma legal e seguintes, cuja a gente vai fazer uma abordagem aqui, pedindo licença mais uma vez para mencionar o teor do artigo 286, aspas. O credor pode ceder o seu crédito se isso não opuser a natureza da obrigação, a lei, a convenção com o devedor, ou houver cláusula proibitiva de cessão, enfim, se tiver dotado de boa-fé. Então, o Instituto da Subrogação, pelo menos na interpretação que nós fazemos, permite que o escritório de advocacia arque com esse depósito recursal, com esses custos recursais, bem como o Instituto da Cessão de Direitos. Então, são dois institutos que, ao nosso ver, estão sendo violados com esse tipo de decisão. Mas os fundamentos contrários a essa decisão, com a devida vênia, não param por aí. Falamos de natureza jurídica, falamos de cessão de crédito e falamos de subrogação de crédito. Agora passamos para outro aspecto, que é o aspecto processual. Então, primeira pergunta que nós podemos fazer é: há vício? Há algum tipo de vício nesse pagamento feito pelo escritório de advocacia? Ao nosso ver, não. Não há vício nenhum. E mesmo que seja considerado que há vício pelo escritório ser estranho ao processo, veja, o escritório atua no processo e mesmo assim está sendo visto como estranho ao processo. Talvez a melhor expressão não seja estranho ao processo, e sim estranho às partes que contendem no processo. É uma questão de legitimidade, ativa ou passiva, legitimidade recursal, e não estranheza processual. Afinal, o escritório representa a parte e atua no processo. Então, mesmo que houvesse algum tipo de vício, por essa questão de ser estranho ao processo, entre aspas, esse vício não seria sanável? Ou a gente está falando de um vício totalmente insanável? E o princípio da primazia do mérito, aspecto processual também, será que não está sendo afrontado? E aí vem outras questões, além do aspecto processual, aí na seara constitucional agora, o princípio do livre acesso, do amplo acesso à justiça, não está sendo violado? O princípio da inafastabilidade da jurisdição não estaria sendo violado, que engloba o duplo grau de jurisdição, né? Cerceamento de defesa, a ampla defesa e o contraditório, que são previstos, inclusive, em súmulas vinculantes, a teor da súmula vinculante 3 e 14 do Supremo Tribunal Federal, e todos esses dispositivos infralegais, será que, sendo afrontados, não estaria havendo, melhor dizendo, uma afronta à súmula vinculante 10 do STF, que trata da cláusula de reserva de plenário? Então, são várias, aliás, uma exegese que nós estamos apresentando, uma forma de interpretar essa decisão, a contrassenso do que foi decidido, onde há uma gama de motivações, uma gama de fundamentos diferentes. Então, a gente acredita que esse tipo de decisão não foi feliz, né? Deve ser repensado esse modus operandi processual de decidir, tendo em vista esses breves fundamentos que nós trouxemos como reflexão para vocês. Então,
para uma justiça efetiva e para um processo eficiente, nós temos que ter em consideração todo esse contexto sistêmico. Então, a gente agradece. Vamos disponibilizar o número dos processos, do processo mencionado, o site, o link do site do consultor jurídico, objeto, né, da notícia e objeto de nosso bate-papo, nosso diálogo, nossa discussão. E a gente fica à disposição nos comentários para quem quiser opinar, seja favorável, seja contra, fica à disposição, porque só o debate importa, só o debate enriquece, só com o debate nós engrandecemos. Muito obrigado e até uma próxima.